Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Durão Pandini e bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, que vai ao ar sempre de terça a sexta-feira, das 18 às 19 horas, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, também na Rádio Sim FM 106.1. Lembrando, tem a reprise sempre no dia seguinte, das 6 às 7 da manhã, e aos domingos, a partir das 15 horas, os programas da casa vão ao ar novamente para que você tenha a oportunidade de nos assistir pela primeira vez ou de novo. E lembrando, hoje é o Bate-Papo das 6, a quinta da lei. É o dia de falar de direito, de forma descomplicada, de uma maneira bem tranquila. E se você tiver alguma dúvida, mande para a gente, que é o 99622-4547, que a gente responde aqui na hora. E o tema de hoje é Black Friday, os direitos do consumidor na Black Friday. Então nós temos aqui representantes da CDL, empresário, e a doutora Monielle, também advogada empresarial do consumidor, que está aqui para esclarecer todas as dúvidas jurídicas. Só que antes da gente começar, vamos dar uma olhada na BR, como é que está o trânsito, ver se está muito cheio. Está tranquilo. Olha só, acho que o quintou ainda vai ficar para mais tarde, Marcelo. O quintou vai. O quintou é para mais tarde, ainda está tranquilo, tanto para quem vai lá para Guriri, Conceição da Barra, quanto para quem vai para a capital. O único trânsito é num sinal ali. Então tá de boa, por enquanto tá de boa. É isso aí. Agora abre a tela para a gente mostrar os nossos convidados. Doutora Monielle, é um prazer recebê-la aqui. Monielle Gomes Coelho Barreto, nome forte, bonito e de família conhecida aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Boa noite, Thiago, boa noite, Marcelo, boa noite, telespectadores e ouvintes da rádio, né? Muito prazer estar aqui e vamos contribuir. Ao máximo, levando informações de qualidade para a população, que é isso. Esse é o nosso dever, né, Marcelo? Primeiramente, boa noite. Você já é da casa, tem um programa Empreender, que inclusive meu pai já até foi no programa, o Cirilo Pandini. Cirilo veio. Meu amado pai, já esteve lá, eu acompanhei a entrevista. Obrigado por estar aqui como representante da CDL, né, diretor do marketing da CDL e também como empresário, nesse momento tão importante para a economia brasileira que é Black Friday. Boa noite, Thiago. Boa noite, Monielle. Boa noite. Monielle, né? Boa noite a você que nos assiste da casa, isso é muito bom, a gente estar aqui de volta. E levando a todos vocês, né, da rádio e da televisão, as instruções e os esclarecimentos do Black Friday, para que a gente possa ter uma cidade sempre tranquila e sempre respeitando os direitos. Isso aí, o que a gente até falou antes de entrar no ar, temos que ter bom senso, mas aí você vai falar um pouquinho mais à frente, porque... Vamos até iniciar falando um pouquinho do coronavírus, antes de entrar na Black Friday. O coronavírus vem aumentando. Infelizmente, aquela coincidência que todos falavam, acabou a eleição, vem um coronavírus. E ele veio, né? Ele veio, os números aumentam a cada dia. E aí, doutora Monielle, você está preocupada? O que você está pensando que possa acontecer? Quanto mais que a Black Friday, a gente sabe que vai aglomerar. Depois vem o verão, vem carnaval, e o momento atual já não está fácil. Sim, na verdade a gente fica bem preocupado, ainda mais eu como mãe, né? A gente preocupa um pouquinho mais.
E eu acho que o que acontece? Eu acho que tinha que ter medidas que funcionassem melhor, porque eles acabam fiscalizando muito o comércio, acaba que o comerciante fica como vilão e as pessoas continuam se aglomerando nas ruas, em casa, em festas, churrascos, casas de show. E eu acho que eles acabam pegando muito escola e o comércio, que são os que precisam trabalhar. Então, isso que eu acho que fica mais complicado, porque o comerciante sofreu muito quando fechou o comércio todo. Eu via, né, eles faziam carreatas, passeatas, reclamavam, e acabava que as pessoas estavam se aglomerando do mesmo jeito. Fecha o comércio e as pessoas continuam se aglomerando. Na verdade, o brasileiro precisa se conscientizar mais. Mas acaba que também eu não sou totalmente a favor de fechar tudo, porque tudo precisa funcionar. Se você fecha tudo, as pessoas vão morrer de outra forma. Então, eu acho que, como tudo, o segredo é o equilíbrio. É o equilíbrio, ter responsabilidade, que é uma palavra fundamental nesse momento crítico que o mundo vem vivendo, né, Marcelo? Sim. Eu queria complementar, Monielle, porque, lógico, eu estou do lado do comércio e a gente tem tratado muito disso. Eu também faço parte da ADEL e nós vimos que os números na indústria, os números de contaminação por Covid na indústria, nas grandes, ele tem diminuído, ele tem muito pouco. Nós temos números de contaminação do comércio também muito baixo e o comércio acabou sendo penalizado. Se nós tivermos aí alguma imagem, não sei se já saiu no jornalismo, hoje a fila da Caixa Econômica, que é o pagamento do benefício, estava rodando o quarteirão. E aí quando o cara filma a fila, mostra o comércio todo. E nós temos apelado muito o sindicato, a Confederação do Comércio tem discutido isso com o governador, porque o comerciante em si, ele está conscientizado, então ele está com álcool em gel, ele exige que a pessoa entre com máscara, ele tem todos esses cuidados. E o comércio acaba pagando o preço. Então, nós já conseguimos sensibilizar um pouco o governador para que ele analise as regras, porque o comércio que está fazendo tudo direitinho acaba sendo penalizado. Então nós precisamos realmente achar um equilíbrio para isso tudo, porque também não pode ser indiscriminado. Imagine aí, você tem um restaurante, porque a pessoa podia almoçar, mas não podia jantar. Quer dizer, e os restaurantes especializados em janta? Quer dizer, então a mesma regra tem que ser para os dois. Nós temos que ter cuidado. Eu acho que é uma atitude que nós vamos procurar tomar. Nós já soltamos algumas matérias pela CDL, instruindo todo o comércio para que eles respeitem as regras, respeitem a quantidade de pessoas nas lojas, que use o álcool em gel, que exija máscara, mas também precisamos conversar com essas casas de show onde estão aglomerando muita gente. E o que acontece? Eu percebo que as pessoas físicas não são fiscalizadas. E aí o que acontece? Igual estava tendo campeonato de pipa. Não sei se vocês viram que estava tendo campeonato de pipa, um monte de crianças, adolescentes, famílias, todo mundo se aglomerando e acaba que eles não são fiscalizados. Então, aí sobra para o comércio, né? Sobra para o restaurante. Então, eu acho que tinha que ter um canal realmente que funcionasse de denúncia, que se houvesse essa denúncia, fosse fiscalizado, porque a pessoa pode ser multada, porque ela está se aglomerando. Não é justo só o comércio, só a casa de show também pagar por isso. Sim, e o que Ministério acontece? Público tem isso, exatamente, né? Eu percebo que tem a regra não é seguida e não tem fiscalização. Então, se você ultrapassar a velocidade da pista, e se você nunca for multado, você vai continuar ultrapassando a velocidade sempre. Por isso que eu acredito que tem que haver a fiscalização. E, Monielle, eu só vou complementar um pouquinho, Thiago, desculpa, né? Não, mas é um prazer vocês falando aqui. Infelizmente, só fiscaliza quem tem CNPJ. Então, o espetinho da esquina, que não tem regra, que aí fala aglomeração. Todas as outras, as praias, as lagoas, as festinhas particulares, isso tem proliferado muito. Até a própria pracinha. Você vai na pracinha, tá lotado de criança, chega lá, você sai correndo assim. Então, a pracinha do Três Barras, quando inaugurou, disse que não tinha como andar. Lá a gente com recém-nascido. Então, assim, falta também a conscientização da população. Eu vejo isso muito em outros países. Se você faz uma coisa errada, você é multado. E aí ninguém faz.
Tanto é que as pessoas que, às vezes, brasileiro que viaja, né, fica assim, né? Deixa eu fazer tudo certinho, porque senão eu vou ser multado. Então, é essa situação que precisa mudar aqui no nosso país, né? Perfeito. E a questão da conscientização, você falou quando vai para outro país, eu me lembrei de um caso, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, um grupo aqui de Linhares, né, a gente jovem, jogava futebol, foi até pelo Adalto. A gente foi para Nova York jogar um campeonato contra o pessoal lá que a Adalto tinha conseguido pelo Linhares. Qual era o medo de todo mundo? Não pode jogar lixo no chão. Se jogar lixo no chão, você é multado. Só que essa conscientização, essa cultura foi mudando aqui no Brasil. Hoje em dia, você não tem mais esse pensamento quando vai para fora. Não, jogar lixo no chão... Não, mas não existe a possibilidade de jogar um lixo no chão. Né? Isso daí ficou para poucas pessoas muito mal educadas. Mas antes era um pouco normal. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, era normal essa conversa. Hoje em dia não existe mais isso. Essa conversa que as pessoas se conscientizaram. Então esse é o trabalho que a gente tem. O Covid é novo, mas está fazendo muitas vítimas, então tem que se conscientizar. Sim, eu lembro que em relação ao lixo, as pessoas brincavam assim, eu jogo lixo na rua para dar trabalho ao gari. As pessoas brincavam assim, então morre para dar trabalho ao coveiro. É, isso aí. Então assim... Mas morre quem tá falando lá, gente. Deixa a gente quietinho, né, Marcelo? Deixa a gente quietinho aqui, Não, a gente tá de boa aqui, pelo amor de Deus. Mas, Marcelo, você falou da CDL. CDL, todo mundo sempre escuta falar, diversas campanhas, aí tem palestras, inclusive o debate para prefeito foi lá no auditório. No auditório, né? No auditório Nós inauguramos o auditório da CDL com o debate para prefeito. Para prefeito com a cobertura da TV Sim. Isso mesmo. Não é? Então isso. Quer dizer, isso daí foi um prazer aqui para casa fazer essa cobertura principalmente no auditório da CDL. Mas o que é a CDL? O que ela representa? A CDL, a Câmara Dirigente Logista, né? Muita gente confunde, isso é bom a gente ter esse espaço. Ela cuida do comerciante em todos os aspectos, menos na questão sindical. Então, muitas vezes ela é confundida. Por exemplo, quem determina o horário do comércio não é a CDL, é o sindicato. E isso daí você tocou num assunto muito bom que a gente busca muito, e aí eu falo agora direto para o comerciante, porque muitos deles não sabem quem é, nem sequer o presidente do sindicato que o representa. E aí na hora, muitas vezes a gente chega e recebe ligação na CDL assim, ei, o comércio vai funcionar a que horas amanhã? Como é que vai ser o funcionamento do comércio na Black Friday? Eles acham que é a CDL que determina, e não é. E não é. Nós temos participação na cadeira lá no sindicato, mas essa é uma discussão sindicato patronal com sindicato de empregados. Nós da CDL defendemos o comerciante, né, o lojista, com as questões jurídicas. Nós temos assessoria jurídica para todos os associados. Nós defendemos o associado com certificado digital, inclusive quem é associado CDL não precisa nem pagar o certificado digital, é um serviço. A CDL tem a proteção do crédito, então é a gente que controla toda a questão das pessoas que estão com o nome negativado ou não. Inclusive, o cadastro positivo é uma coisa que está crescendo muito, que nós temos que ter o critério de diferenciar um juros menor para a pessoa que paga direitinho, então ela vai começar a ter um score melhor no cadastro positivo, entre outras coisas, que é o auditório, é toda a assessoria, é a campanha de Natal que nós estamos aí bombando. Eu tenho que aproveitar esse espaço para puxar para todo lojista, quer dizer, se você vai fazer suas compras agora de Black Friday, procure as lojas identificadas com a campanha Natal CDL On, que você está concorrendo a um carro 0 km. Ah, é? É. Então vou procurar alguma loja dessa aí que eu quero um carro 0 km. Um carro 0 km. Aí, tá vendo? Você trazer o empresário, diretor de marketing, apresentador do Empreender, é isso daí, você ficar bem informado, né, doutora Monelli? Então, a gente já fica ligado nessas lojas. Com certeza, já vamos aproveitar, já né? vamos aproveitar. Quem não quer um carro zerado? Marcelo, como funciona esse cadastro positivo? Eu achei muito interessante. Esse cadastro, eu já tinha ouvido falar, né? Esse cadastro positivo, ele vem crescendo, porque o que acontecia? Nós tínhamos uma visão contrária. Eu vou dar crédito a todo mundo e vou negar o crédito a quem está inadimplente. Poxa, mas qual seria os juros? Olha, vamos pensar assim, a minha inadimplência ela está em 10%. Então, se a minha inadimplência está a 10%, quando eu for vender no crédito, eu tenho que cobrar um juro superior aos 10% para compensar essa perca. Sim.
Então ficava na conta de todo mundo. Aham. Os bons, os mais ou menos e os que estavam inadimplentes. O cadastro positivo ele vai nos proporcionar a eu ter um score de quem é realmente muito pontual no pagamento. E poder cobrar dessa pessoa, se for através de um financiamento de casa, de carro, um juros menor do que eu cobraria para aquela pessoa que tem uma inadimplência maior. Ela pode não estar inadimplente, mas ela pagou com atraso, tudo. Esse é um formato, você falou de Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das pessoas compram tudo parcelado. Por quê? Porque ela precisa justamente ter um score melhor, porque na hora que ela for comprar a casa dela, o crédito dela é aprovado. Então nós temos essa separação e isso está começando a crescer. Nós vamos começar a ter acesso a todas, nós que eu falo, SPC Brasil, Serasa, né, as empresas, acesso às suas compras parceladas e saber se você é um bom pagador. Porque senão a taxa de juros fica igual. Você vai financiar um veículo, você vai pagar os mesmos juros que eu vou pagar. Mas de repente você é uma pessoa que paga, mas atrasou um pouquinho, pagou 2, juntou, e eu sempre fui assíduo. Por que meus juros vai ser igual ao seu? Né? É injusto. E isso também pega para cartão de crédito? Sim. Porque eu lembro que eu sempre ouvia lá em casa assim, tem que comprar na ficha, porque se não comprar na ficha, fica sem informação. Porque antigamente era assim, né? A gente ligava para as lojas, informação de cadastro, né? Justamente. Como que fulano paga na época da fichinha. Você vê que penalização a gente conseguiu fazer com a pessoa que compra à vista. Sim. O cara que comprava à vista, ele passa a não ter crédito. Exatamente. Então imagine, se eu consigo bonificar mais ainda quem paga à vista. Sim, é mais interessante que agora com a reforma do Código de Trânsito, vai ter um cadastro positivo também. Para as pessoas que não tomam multa, essas pessoas vão estar no cadastro positivo. Passou 1 ano sem tomar multa, vai ter um cadastro positivo para essas pessoas terem desconto em licenciamento, IPVA, seguro. Porque é justo. A pessoa age direitinho na lei, ela tem que ter um benefício, né? E é importante também, porque quando você não paga, você fica inadimplente, você pode estar com o seu nome ali restrito, ali no SPC, nada mais justo de que você paga direitinho também, você tem os benefícios. Você tem os benefícios. Né? Porque senão você só toma porrada também, né? Tem que ter. Não vale nem a pena andar direitinho, né? Então, assim, agora a questão da multa é complicada. Ainda bem que eu ando bem direito, bem certinho para não ter esse problema. Mas é que, indo na Black Friday, agora entrando, quais são os cuidados, Monielle, que você, como advogada, e tem visto no dia a dia que são necessários os consumidores ficarem atentos? Sim, na verdade, como advogada e consumidora, né, eu posso dizer para todo mundo que o mais interessante, primeiro, nunca vá em link, não acesse link para olhar o site, porque o link pode estar escrito Casas Bahia, por exemplo, e ser outra loja. Então, você sempre tem que prestar atenção, procura o próprio site. Segunda coisa, evite pagar em boleto. Se você pagou em boleto, você verifica sempre o credor do boleto. Mas o mais interessante e mais seguro sempre é o cartão de crédito. E pesquise, olhe em sites que falam sobre a reputação das lojas, vê se essas lojas são lojas que têm reclamações. Se você compra em lojas que você está mais habituado a comprar, a chance de dar algum problema é menor. Então, acho que esses são os maiores cuidados que o consumidor tem que ter. Muito interessante também, tem sites que você verifica se aquele produto ele subiu para depois abaixar, né? Porque aí, às vezes, eles falam que a Black Friday no Brasil é metade do dobro, né? Olha, eu vou ter que brincar um pouquinho, que está escrito aqui, para não esquecer, ó. Aumenta o dobro para vender pela metade. É isso aí. Isso é muito... Estamos em sintonia, né? Isso é muito sério e acontece, e esse recado eu vou dar daqui a pouquinho, mais direto pro comerciante. Isso, essa velha. Sim. Isso mesmo, tem que... Sim. Você tem que dar o recado, né, Marcelo? Eu vou dar o recado, não mesmo. É porque... bom, já que... Desculpa, Monielle, desculpa, né? O bate-papo é justamente para a gente estar descontraído. O que acontece na Black Friday? O cara aumenta para dar desconto. O famoso malandro. Isso. E o que acontece? Quando nós importamos esse desconto, e inclusive eu quero aqui deixar muito claro que nós aqui no Brasil estamos tentando muito e fazendo muita força, inclusive com o governo federal, que é a Semana da Pátria, que aconteceu em setembro, para ser uma semana de desconto nacional, para a gente ter essa força e não importar né, a questão da Black Friday, que ela é importada. Mas o que acontece com muitos comerciantes? Eles entram na onda e acabam fazendo, eles aumentam para dar desconto.
Eu acho que isso é uma tremenda injustiça para com o consumidor. Nós temos que lembrar que o nosso consumidor está atento, então você, consumidor, fique atento, pesquise o preço antes para saber se depois realmente teve o desconto. Quer dizer, eu também sou comerciante e quero trilhar, eu quero disputar com os colegas comerciantes dentro da mesma regra de jogo. Tem que ser leal. Tem que ser leal. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Existem lojas que compram para fazer promoções, mas onde está o problema maior disso tudo? Se todas as lojas realmente fizessem uma Black Friday, nós estaríamos juntos organizando e melhorando o comércio de todos. Aonde está uma grande coisa que os comerciantes fazem? Nós estamos em Black Friday. Beleza, e o que você está em promoção? Olha, é aquela arara lá no cantinho, no final. É só aquela prateleirazinha, é só um resto de mercadoria que não tem valor. E aí ele se queima. Então, um grande problema que a gente tem, principalmente os comerciantes, é assim, você imagina aquela loja que passa, nossa, as coisas estão difíceis, e eu estou o ano inteiro em promoção. Quer dizer, se você está o ano inteiro em promoção, você não se destaca. Você não precisa da Black Friday, né? Então, aí você acaba gastando dinheiro com marketing e não obtém venda. Então, é aquele marketing que acaba sendo mal feito. E a credibilidade fica abalada, né? Porque o cliente, ele recebe uma mensagem, igual eu recebi hoje, até 70%. Fui lá correndo, né? Cheguei lá, tudo tava 15%. Tinha exatamente uma arara que era com 70%. 70% era meia branca, que custava R$10, estava 3 ali. É só isso daí. Uma sobra de 2 anos atrás, como você disse. Uma sobra de 2. Né? Então, que já não vendeu na promoção de 50%. Né? A casa aqui, eu vou falar, não quero fazer propaganda, mas a casa sabe do meu ramo, né? Eu sou conhecido. Como é que eu faço Black Friday no meu produto? Não vou chamar atenção. É muito pouquinho, então não tem. O produto então tem uma margem alta. Não tem uma margem alta, então eu acabo me queimando. Então as pessoas precisam entender isso. Aí pensou, o Marcelo tá fazendo Black Friday lá de 1 centavo. É brincadeira, né, Marcelo? Não dá. Mas tem que ser leal com o consumidor. Então, vou botar o quê? Então tem que ser leal com o consumidor, isso é muito importante. Separar uma promoção. Olha, eu queria fazer toda a minha loja de Black Friday. Beleza, então tem aquela mercadoria que você não quer fazer, tire ela da prateleira naquele momento, tire ela da loja que você enfeita a sua loja e quem entra ali dentro realmente sente. Porque aí você vai criar uma história, você vai criar um processo que quando você fizer a próxima Black Friday, a pessoa vai esperar aquele momento. Sim. E vai saber que pode confiar na sua loja. Pode confiar na sua loja. Pode ir lá, porque de fato os produtos que eles colocam são bons e tem desconto. Sim. O desconto é real. Mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando de Black Friday. É um tema bem bacana, leve, porque tem dia que o tema aqui tá pesado. Hoje o tema é leve, bem de boa. Então fique com a gente, um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, que vai ao ar aqui na TV Sim e também na Rádio Sim FM 106.1. E hoje o assunto é Black Friday, que de fato é a última sexta-feira de novembro, mas a gente vê essas promoções nas lojas durante todo novembro até o final. Sempre tem lojas falando de desconto e mencionando a Black Friday. Lembrando que quem tiver qualquer pergunta é o 996224547, pode mandar, que Marcelo, doutora Monielle estão doidos aqui para responder. Eu sei que daqui a pouco vou pedir para a produção, tem uma pergunta de um vídeo. Aí a gente vê daqui a pouquinho. Na hora que entrar um pouquinho mais, que o Marcelo tem umas dicas para dar para os comerciantes, que são bacanas, que a gente estava falando aqui no intervalo, né, Marcelo? Sim. E que pouca gente sabe, tem que ser divulgado. E só uma observação, Black Friday, sabe quando que veio para o Brasil? Que a gente começou aqui? Em 2010. Então está fazendo 10 anos. Né? Então acho que está se consolidando cada vez mais um período de muita compra e de giro da economia, que é excelente para todo mundo. Que acaba que às vezes até o consumidor fica esperando. Fica esperando. Né? Várias pessoas falam assim, eu acho que inclusive a gente não tem esses dados, mas talvez o comércio até tenha uma baixa venda antes,
Porque o consumidor fica esperando, né? Esperando alguma coisa mais cara, né? Eletrônicos, para comprar justamente na Black Friday. E aí aquele consumidor, né? Espera e às vezes não vem, né? É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. Acontece? Acontece muito. As pessoas, ela vão pesquisando o preço. Não, vou esperar a semana que vem, porque vai vir a Black Friday. Por isso que no bloco anterior eu falei, é muito importante o comerciante, o lojista, ser muito sério com o seu cliente. Né? Olha, não, espere para a semana que vem que nós vamos estar em Black Friday. Então tenha realmente um desconto que seja compatível com a vantagem para o que o consumidor ele perceba a vantagem, né? Isso aí, e que pare de falar Black Fraud. Já eu tô colocando em inglês o fraud, Black Fraud, não. Que para, mas por que tem a Black Fraud que eles falam? Porque tem comerciante, às vezes, com práticas desleais. Sim. E o consumidor percebe, só que não prejudica aquele comerciante desleal, prejudica todos. Todos. Que fala de maneira generalizada. E quais são as dicas para os comerciantes, Marcelo? Dicas para o comerciante, a gente tem que lembrar muito bem para que vocês não sejam fiscalizados, autuados, principalmente pelo PROCON, por desrespeitar algumas regras e leis do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, muitas lojas, eu posso intitular o nome da minha campanha como Black Friday. Mas eu não posso ter nas minhas regras, na vitrine principalmente, nós temos que ter o cuidado da vitrine, de ter lá 50% off. Isso é uma palavra em inglês e no Código de Defesa do Consumidor não podemos ter palavra que não seja no idioma nosso. Ou seja, então tem que estar tudo escrito em português. Nós temos um problema muito grande que a gente instrui as pessoas, o PROCON já fez várias reuniões com isso, a CDL a gente pede que faça. É a precificação da vitrine. Então a pessoa quando vai colocar as roupas na vitrine, quando vai colocar o objeto na vitrine, todos têm que ter preço, todos têm que ter R cifrão, não pode esquecer do R cifrão. Todos têm que ter tamanho padrão, então se o preço está de um tamanho, o parcelamento, o produto custa 100 e vai vender por 10 prestações de 10, então tem que ter lá 10 vezes de 10. O consumidor não pode ser obrigado a ter que fazer uma conta. Muitas vezes a pessoa bota uma mercadoria na prateleira e coloca lá 10 prestações de 10. E quanto que é o preço? Multiplica aí. Não, ele tem que colocar lá R$100, 10 prestações de 10. Se tem juros, se não tem juros, tudo com letra padrão. Mas, Marcela, existe alguma coisa de tamanho de letra? Porque esses dias minha mãe até me contou que foi no supermercado e aí tinha um ventilador na promoção. Aí ela, minha filha, o ventilador tá preço bom. Quando foi ver, era 3 parcelas daquele valor. Por isso, veja bem, não tem um padrão. Tem que ser legível à distância, mas se você colocou, olha bem, ela colocou 3 vezes e um preço. Uhum. O 3 vezes tem que ser do mesmo tamanho do preço. Sim, que acaba não acontecendo. É esse o padrão. Então, se você usou um padrão, por exemplo, 3 vezes de 30, se você usou um tamanho para ler de 30, o 3 vezes tem que respeitar. E, na verdade, deveria ter o valor total, porque o também consumidor não, precisa fazer conta. Ele pode ser autuado. A gente que é advogado não sabe fazer conta, Marcelo. 1 mais 1, não sei. 1 mais 1 tá de sacanagem. Calculadora. Então, e aí tem alguns detalhes da vitrine que as pessoas acabam sendo autuadas. Por exemplo, você chega numa loja, eu gostei da camisa. Ixi, não tem mais o meu tamanho. A única camisa que tem é aquela que está no manequim. Eu posso tirar do manequim para vender? Pode. Mas você tem que tirar junto o manequim e o preço. Porque senão a pessoa fala assim, agora eu vou colocar outra camisa lá no manequim porque eu não tenho mais aquela. Coloquei aquela outra camisa. E o preço? Não, eu estou indo preparar a tabelinha para colocar. Não pode. Então tem que ser tudo junto. Por isso que muitas lojas adotam fazer a vitrine só em horário que o comércio está fechado, essas coisas todas, para poder não ter esse tipo de colocação. E uma coisa que você lembrou, Monielle, para a gente falar que as pessoas hoje estão na moda, nós estamos na rede social, então comerciante que usa a rede social, lembre-se, quando você posta na sua rede social um post no Instagram e ele virou vitrine, então temos que ter esse detalhe. Sim, é uma vitrine, né? Então, mas nem todo post é vitrine,
Mas quando eu coloquei lá uma camisa estampada, ou sei lá, um celular, um copo, o que seja, coloquei estampado, eu tenho que ter preço. Se eu não coloco o preço, é como se eu tivesse uma vitrine no meio da rua sem preço. Está passível de autuação do PROCON. Porque, na verdade, o preço vai fazer muita diferença para o consumidor para saber se ele vai comprar ou não. Né? E às vezes é interessante também, porque às vezes as pessoas ficam receosas de colocar o preço, mas acaba que o consumidor às vezes pensa que uma peça é cara e nem pergunta o preço. Sim. Então, se você coloca o preço, a pessoa, poxa, tá preço bom, então eu vou comprar. Então, eu acho que isso é muito interessante, as pessoas realmente colocar o preço, porque você vai analisar um produto, você vai pensar, vale a pena ou não? Isso vai depender justamente do valor que ele custa. Por isso que a gente precisa muito diferenciar. Imagine que você pegue uma loja e ela coloque no Instagram um pequeno vídeo de um desfile, certo? Aí aquelas roupas todas têm que ter preço naquele post? Não tem como. Porque é uma... Mas se você coloca lá, compre aqui, aproveite, né? Aproveite e botou a foto, tem que ter preço. Sim, faz sentido. Então, todos os comerciantes, lembrar do dever de informar. Tem que estar informado o cliente. Ele tem que saber o que está comprando, o valor total, porque senão vocês vão enganar todos os advogados, que a gente não sabe fazer muita conta. Então tem que ficar atento a isso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro. Então, se você não seguir o que está escrito, inclusive, o Marcelo está falando tão bem do Código de Defesa do Consumidor, poderia advogar com a gente, amanhã, né? Eu também acho, Doutor Marcelo. Marcelo está dando uma aula de... Está dando uma aula de Direito do Consumidor. Que a gente fala CDC, do Código de Defesa do Consumidor. E, na verdade, em relação ao preço também, eu achei muito interessante, que eu já fui em alguns supermercados que tem o preço do quilo, por exemplo. Porque a gente faz compra com celular de calculadora. Porque já você é uma lei para alguns interessante. lugares. Você vê 5 quilos de arroz, tanto, 2 quilos, você tem que pegar 5 dividido por 3 vezes 2, né? Pelo menos é assim que a advogada faz conta. Então, já que para vocês, advogados, né? Isso é um crime falar isso aí, que advogado não sabe fazer conta. Não é mas já existe se não me engano, já em Vitória, isso já é uma lei municipal. Então, isso acontece muito com a cerveja, por exemplo, porque eu vou comprar uma lata de cerveja, que preço ela tá? Eu vou comprar uma garrafa. Exatamente. Então, toda cerveja, por exemplo, eu já vi isso em cerveja, não sei se está no arroz, mas toda cerveja que você for no supermercado em Vitória tem que ter o preço do litro. Exatamente. Bacana. Facilita a nossa compra, fica mais rápido e você vai saber qual você prefere. Né? Então, é muito interessante. Porque existe a embalagem 269, existe a embalagem 350, 355, 473, garrafa, litro, tudo. Então, para você consumidor, isso talvez seja uma dica. Nós temos aí uma nova Câmara de Vereadores, talvez seja uma dica para que a gente tenha uma legislação para um comércio mais íntegro, transparente, fácil, né, para todo mundo. Isso aí, falando da nova Câmara de Vereadores, a TV Sim está fazendo entrevista com cada um que ganhou. No Sim Notícias, o Cláudio está falando, né, como é que vai ser a gestão, o que eles pretendem com essa gestão, as novas ideias, que inclusive é depois aqui do bate-papo, tá? Fique ligado, às 7 horas, hoje é com o professor novato também. Marcelo, dos 17 são quantos novatos? 14? Dos 17 são 14. Na verdade não são 14 novatos, porque a Câmara só tinha 13, né? Então, dos 13 que tinham, 3 se reelegeram. 3? Da nova Câmara agora, que são 17, só tem 3 que são reeleitos. Que bacana, né? Então, teve uma renovação muito grande a Câmara de Vereadores. Acho que isso foi por todo o Brasil, né? Teve um reflexo muito grande em todo o Brasil. Parece que São Mateus... 100%. 100%. Olha só, é isso daí. Então, você que ganhou... Fique esperto, que se fizer um bom mandato, provavelmente continua. Se não, a população está de olho. E já é interessante a lei, né? Sobre isso, sobre a precificação, né? Sobre colocar os valores individuais, como tem em Vitória. Pode ser feito aqui em Linhares também. Depende de vocês. Tem que ver o que é de benefício para a sociedade. Sendo, coloque em pauta e para votação. Sim, isso daí. Agora nós vamos... O bate-papo passa rápido demais, né? Se deixar, a gente fica aqui 3 horas falando... Mas nós vamos agora para o último e terceiro bloco. O intervalo é de 1 minuto. Fique com a gente. Se tiver alguma pergunta, é o 996224547. E fique conosco, que no terceiro bloco tem uma pergunta que vai para você, doutora Monelli. Até mais. Pode mandar.
voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, seu canal do estado, na Rádio Sim FM 106.1. E você que tem alguma pergunta, pode mandar aí pra gente no telefone 996224547. Antes da gente chamar a produção para colocar o vídeo da pergunta, eu vou falar do Marcelo, mas da Monieri. Monieri é advogada excepcional, a gente atua junto no Durão Pandini Advocacia, ralamos todos os dias, com muito prazer. E ao nosso lado, Monieri, que eu ia falar do Marcelo, mas eu falei, tem que falar da Monieri, porque a Monieri é uma excelente profissional. Marcelo é garoto propaganda também. Também. Agora, enquanto a gente estava aqui conversando, intervalo, hora que a gente olha para o estúdio ali, para a televisão, tá passando o Marcelo fazendo propaganda. De veículo. Que bacana, hein? Estamos começando a beliscar em outras áreas. Não, o dia que eu tiver uma empresa, quem dera, se eu tiver o prazer e conseguir contratar, pagar o cachê do Marcelo. Pagar o cachê, você tá total Não, mas flex, então, né, começa logo, antes que ele fique caro. Aproveita por enquanto, mas né? Tá em Black Friday, né? Tá em Black Friday. Mas parabéns, Marcelo. Propaganda que a gente viu, pô, você manda bem demais. É em tudo. Parabéns. E o conselheiro do PROCON, por isso que manda tudo de lei também. Tô vendo isso, né? Mas já pode entrar direto com a OAB. Pode pode entrar direto. Agora vamos chamar aqui, tem uma pergunta, telespectador, Rony Boni. Vamos ver, doutora Monieri, acho que vai ficar para você essa daí. Tudo bem, pode mandar. Roda aí, produção. Olá, pessoal do Bate-Papo das 6. Minha dúvida é o seguinte, devido à falta de disponibilidade dos produtos, na hora que abrem, né, muitas lojas, às vezes os estoques acabam em segundos, eu gostaria de saber se acontecer do consumidor comprar o produto que o site ainda não foi atualizado e esse produto já tiver acabado, como que o consumidor deve prosseguir? Ele tem direito de exigir que a loja entregue aquele produto específico? Ele tem direito de receber o dinheiro de volta? Como é que deve ser feito no caso dessa situação? Boa noite, Rony. Boa noite a todos. Achei muito interessante a pergunta, porque realmente isso acontece, né? Você entra no site, todo mundo entra ao mesmo tempo, o que pode acontecer? Não sei se ficou bem claro, vou repetir a dúvida. Você comprou, naquele momento que você comprou, o estoque não estava atualizado. Quando o estoque atualizou, depois que você já tinha efetuado a compra, já tinha pago pela compra, isso é muito interessante, que eu já vi julgados nesse sentido, você fez a compra, mas o cartão de crédito ainda não efetivou a venda, não considera. Então, se você já fez a compra no boleto, já pagou, e se a empresa posteriormente te fala, olha, eu não pude entregar o produto, eu não tenho mais em estoque. Existem duas possibilidades. Você pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, a loja vai ter que te entregar o produto. Ah, mas se a loja disser que não tem mais no estoque. A gente estava até conversando sobre isso. Você foi comprar, você deixou de comprar em outra loja. Então, nesse caso, você não tem direito só à devolução da quantia paga, mas você tem direito também às perdas e danos, que são os conhecidos danos morais. Porque você deixou de comprar em outra loja, perdeu o produto, gastou, então não adianta só te devolver aquele valor, por quê? Nessa data, com aquele valor, você não consegue comprar o produto. Então, muito interessante a pergunta. É isso aí, viu, Marcelo? Muito interessante. Podia o Marcelo responder também, né? Se for de CDL, PROCON, propaganda de carro, posto de gasolina, você responde tudo, né, Marcelo? Que bacana, é isso aí, o programa tá bom demais hoje. Você Vamos falar sobre troca, né, Thiago? Não, mas para o telespectador e ouvinte, eu tenho certeza que está sendo de extrema valia esse programa. Pode falar de troca, mulher. Então, é muito interessante, né, que a linharense está acostumada a trocar, né, as coisas. E eu sempre vejo reportagens sobre Black Friday, sobre PROCON, sempre fala sobre a troca, né, que a troca, mais uma vez, não é obrigatória no comércio. É interessante o comerciante colocar um dizer na loja, um cartaz, não fazemos troca, mas não é obrigado a trocar. Quando que a troca é obrigatória? Quando ela se torna uma garantia. Comprei o produto veio com defeito, pode trocar, a loja vai ser obrigada a trocar esse produto. E se não trocar, você procura seus direitos, procura o PROCON, procura um advogado para poder resolver o seu problema. Ah, mas eu ganhei um presente, o presente não coube. Infelizmente, a loja não é obrigada a trocar. Mas se a loja trocar, ela vai fidelizar o cliente, até porque na troca vai comprar mais alguma coisa, né? Então é muito interessante. É legal também a gente falar sobre direito de arrependimento.
Pode falar. Pode direito falar? de arrependimento, Pode falar. isso aí. É muito interessante o direito de arrependimento. Esses dias, minha tia fez uma compra e ela Mulher passou tá o com cartão... muita tia, hein, Marcelo? Tá. Muita tia, avô. Ela tá movimentando o comércio. Você sai... Não, foi muito Eu engraçado. tô com uma dúvida aqui do amigo meu. Ô, Marcelo, conheço a história. Vai lá, mulher. No final é a gente, né? Mas essa foi verdade. Foi engraçado quando eu falei com meu marido que eu vim aqui, ele disse, qual é a pauta? Eu falei, Black Friday. Ele, compra com você mesmo, né? Isso daí você sabe tudo. Me queimou, né? É. Mas aí, o que acontece? Sobre o direito de arrependimento, contando da minha tia que é verdade, ela passou o cartão de crédito 7 vezes para fazer uma compra. Ela ficou desesperada, me ligou. Minha filha, pelo amor de Deus, o que eu vou arrumar? Eu falei, calma, tia, tem um direito de arrependimento. O que é esse direito de arrependimento? Se você faz qualquer compra fora do estabelecimento comercial, ou seja, na internet, por WhatsApp, Telefone, ou que você não viu o produto, você tem o direito de arrependimento. Como que é esse direito? A partir do momento que o produto chega na sua casa, você tem 7 dias para se arrepender da compra. Por quê? Qualquer motivo. Né? Então, na verdade, a sua única obrigação é falar com a loja, em até 7 dias, não quero mais o produto, me devolve o valor que eu paguei, inclusive o frete. Aí já cai no risco do negócio, né? Porque se for olhar, poxa, não vale a pena para o comerciante. Mandou o produto, o cliente recebeu, simplesmente falou, não quero. E aí o comerciante tem que pagar o frete da ida e do da retorno. volta. Tá vendo, Marcelo? E Você daí? quis ser empresário, toma aí essa. Mas é interessante que cai como risco do negócio, faz né? Ele não parte. tem que pagar um ponto comercial, né? Então cai como risco do negócio. É muito interessante o consumidor ficar de olho no direito do arrependimento. Tá vendo, Marcelo? Tem. Inclusive tem uma situação que a gente estava conversando sobre construção, que é uma... Não, construção. Se você comprar no stand ali, né, fora da sede da incorporadora, você também tem direito ao arrependimento de 7 dias. Legislação nova do distrato trouxe essa possibilidade para o cliente. Mas o Marcelo tem umas dicas aí, Marcelo. Eu só queria acrescentar na troca. A troca não é obrigatória. E existe um cartaz que a gente vê muito nas lojas e ele também não tem grandes problemas, aí eu vou falar, é um entendimento, Isso aí. Né? É só um entendimento, mas ele pode não gerar multa, mas como ele está na categoria de entendimento, ele pode gerar algum transtorno para o comerciante. Não trocamos mercadoria da promoção. Quando você fala não trocamos mercadoria da promoção, você está subdizendo que você troca as outras. Quando eu não troco uma e troco as outras, eu estou diferenciando o meu consumidor. E isso pode ser penalizado. Porque você está discriminando. Por que para um cliente eu troco e para outro eu não troco? A prática da loja é uma só. Então eu aconselho muito aos comerciantes que não coloque a placa, não trocamos produto da promoção. Bote a placa, não troco produto. Quando o produto chegar, ele escolhe se ele troca ou não. Sim. Mas quando ele anuncia não troque produto da promoção, ele está discriminando o consumidor. Porque, então, você imagine um presente, né? Sim. Cheguei com um presente, ganhei um presente, cheguei na loja. Vou trocar. A menina, perfeitamente, eu vou trocar o seu presente e tal. Você chega do lado e fala, eu queria trocar o meu presente. Não, o seu foi da promoção. Pega mal, né? Quem Pega nunca, mal. né? Já aconteceu comigo. Aconteceu com ele? Isso é passível de danos morais. Sim, porque na verdade o comerciante também ele pode colocar, não realizamos troca. Passou a promoção? Tira a placa, né? Porque já aconteceu comigo. E é uma situação chata. Com Sim, certeza, é constrangedora. Né? Porque então, você não tem culpa que a pessoa comprou presente na promoção. E aí você chega lá, você E aí, sente quase se um for o criminoso, seu presente ainda, meu Deus. Então, comerciantes, né? Coloque a placa, não trocamos mercadoria. Mais fácil, né, Marcelo? Mais fácil, né? E evita transtorno. Evita transtorno. E agora, em Black Friday, tem que ficar atento com isso. Justamente. Porque eu tô vendo promoção de 70%, 80%. Quem fizer essa promoção, eu vou lá, hein? Eu vou lá, eu quero ver essa promoção, eu quero comprar. Isso aí. Né? Principalmente que a noiva tá vindo para casa e a gente tem que, né, Marcelo? Tem que Tem que tratar fazer, bem, isso aí. senão toma esporro o tempo todo. Porque não dá certo. Mas aí a questão, mulher, você falou da troca, né? Que aí tem o direito do arrependimento, tem essa exceção quando é um stand de vendas de imóveis, exceção importante, porque antes
Você tem uma a justificativa do stand, você sabe, né? Que é aquela questão, você compra um pouco na emoção, você tem um monte de vendedor ali te falando só os benefícios, tudo mais, é um stand preparado para uma venda um pouquinho mais forte. E aí você tem esse direito de arrependimento até 7 dias. Na verdade, às vezes você vê o ambiente decorado também, né? Coisa que é totalmente linda, diferente do que vai ser. Fico apaixonado quando eu vejo um prédio ali, tem aquele apartamento todo decorado, você fala, meu Deus, podia ser meu aquilo. Aí você vai comprar, vem no osso, né? Aí vem só a terra, aí você fala, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Mas é isso. Então, Marcelo, ficar atento, porque Black Friday é vamos agora falar o que é, uma promoção que as pessoas fazem para que os clientes cheguem ali, comprem e que gire a economia. Então tem que fazer com responsabilidade, a gente tem que falar isso que o programa está acabando, então fazer com responsabilidade, ser leal ao cliente. Isso. Ser leal ao cliente e até mesmo aos seus parceiros ali, né? Os empresários que também são do seu ramo, para que você não queime eles. Não é isso? Então, a CDL, ela vem orientando... A gente orienta muito justamente para que eles façam a promoção de verdade. A gente orienta para que façam em bloco. Porque muitas vezes, se você fizer uma promoção sozinha, depois eu faço sozinho, perde força. Então, justamente essa é a ideia. O que você pode fazer? Igual a campanha de Natal, junta muita gente, porque quando tem todo um conjunto em promoção, em liquidação, você atrai pessoas de outras cidades. Então, você aumenta a venda local. Então, é esse, quando faz todo mundo junto. E acaba também atraindo consumidores de nichos diferentes. Sim. Né? Porque se tem só uma mercadoria infantil, é só um público, né? Se é o comércio todo mundo vai para a rua para aproveitar. A gente as tem promoções. muito disso daí que você está falando, assim, Dia dos Pais. Minha loja não vou entrar na promoção do Dia dos Pais porque eu não vendo masculino. Poxa, mas 80% de quem compra masculino é a mulher. E o cara perde uma oportunidade. Então, muitas vezes, você tem que convencer o comerciante que só tem roupa masculina a entrar na campanha do Dia das Mães. Eu vendo só masculino. As pessoas confundem, muitas vezes, quem é o seu concorrente. Então, quando a gente liquida todo mundo junto, quando a gente está fazendo uma campanha junto, quem é o meu concorrente? Muitas vezes, o meu concorrente é a chuva, que não fez ninguém sair de casa e que ninguém vendeu. Não o seu vizinho do lado. Se o seu vizinho do lado está prosperando, você também vai estar prosperando junto. Sem dúvida nenhuma. Interessante, Então... até porque se o comércio está aberto, a pessoa vai na rua comprar o presente Dia dos Pais, vê outra coisa, né? Aproveita igual horário estendido, é bom nesse sentido. Outra coisa que você falou, o horário estendido. Nós vamos ter horário estendido agora no Natal. Então, todo o comércio tem que estar unido. Tem aquelas lojas, muitas vezes a gente tem esse comerciante que fala assim, eu não vou ficar não. Poxa... Aí você vai na rua, essa tá aberta, aquela tá fechada. Aí desanima, às vezes. Desanima, enfraquece todo o comércio. O horário estendido começa quando? Já tem a data? Tem a data. Vou te confessar que você me fez essa pergunta agora de pulo do gato, né? Tiago é gente fala boa. Assim, mas ela é em dezembro, se não me engano, dia 21, 22 e 23... porque são a semana que antecede o Natal. Se eu estiver certo, porque eu não estou com o calendário aqui, é segunda, terça e quarta. Aí o comércio vai ser estendido até as 8 horas da noite. E na véspera até às 6, até às 18. E no sábado anterior a isso vai funcionar até às 6. E no domingo anterior, que eu acho que é dia 20, até às 16 no domingo. Bacana. Só que era ressalva porque talvez eu possa ter errado um diazinho, mas o horário estendido de Natal será provavelmente sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Ótimo, bacana. E aí todos vão ter a oportunidade de ir ao comércio, comprar, presentear seus familiares, amigos, as pessoas que a gente ama, né, Marcelo? É muito interessante também a gente que é de Linhares, né, um programa daqui, para valorizar o comércio local. Porque eu vejo que as pessoas às vezes falam assim, valoriza o comércio local. Aí ele só compra fora. Quando ele monta um negócio, ele quer que as pessoas valorizem o dele, mas ele não está valorizando os dos outros. Então, vou pegar um segundinho. vou dar um furo para a sua reportagem. Na semana que vem, nós vamos começar toda uma campanha CDL, junto com o Sebrae, Compre do Pequeno.
incentivando a todo mundo, ao linharense e a todo mundo que nos assiste, não precisa ser só de Linhares, mas dê preferência ao comércio do seu vizinho, do seu bairro. Local. A campanha chama-se Compre do Pequeno. Bacana. E aí nós vamos juntar. Sebrae está apoiando essa campanha, ela é do Sebrae, CDL fazer Compre do Pequeno e dê preferência às lojas que tem o carro da campanha Natal CDL On. Isso aí, Marcelo. Né? Que compra do pequeno e ainda ganha um carro. Isso aí, o recado tá dado. E aí o bate-papo passa, só um abraço ao Marcelo Nascimento, esse é gente boa, hein, meu amigo do peito, mandou, fiquem ligados com as compras no boleto. Verdade, foi comprar no boleto, olhe o CNPJ, olhe todos os dados ali daquele vendedor para que o boleto seja igual de quem esteja te vendendo, porque a gente está vendo muita fraude. O programa acabou. Brincadeira, muito né? Passa rápido, né? Demais. Quanto mais quando tem duas feras ao lado, que falam bem, são articulados e levam informações de qualidade. Doutora Monielli, muito obrigado por ter aceitado o convite e de ter ficado aqui conosco nesse bate-papo tão gostoso. Claro, foi um prazer estar aqui, né? Estamos à disposição quando precisar novamente. Pode contar com a gente. Marcelo também, foi maravilhoso você aqui com a gente. Tudo fluiu, né? 100%. Estamos em sintonia. Isso aí. Marcelo, obrigado por ter aceitado nosso convite também. Você já é da casa, já de olho fechado você faz os programas e contribuiu demais. Só informação de qualidade para a sociedade. Só faltava ser Galo, né? Só faltava ser Atlético Mineiro, é claro. É isso, eu sou o time que ganha, é mais fácil. Então você é Atlético Mineiro. Você, né? Eu que agradeço todo a você de casa que nos assiste, que está aí nos prestigiando, né? Continue sempre conosco, porque eu valorizo muito a TV Sim, ela nos abraçou todos nós, e essa notícia nossa aqui nós temos que dar muito valor. Então acho que isso é o importante, porque é uma programação de notícia local. Muito bom. Isso aí. Marcelo Monielli, mais uma vez, muito obrigado. Nosso bate-papo das 6 está ficando por aqui. Tem que lembrar que o bate-papo é sempre de terça a sexta, mas a quinta é a da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.